Salve Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos da luz do vale do amanhecer, que estas palavras ressoem nas profundezas de vossos espíritos, desvelando compreensões que talvez ainda não houvesseis alcançado em vossa jornada consciente. Permitam que a energia divina transborde sobre cada célula, cada pensamento, cada sentimento que pulsa em vossos corações neste instante. Que a vibração desta mensagem reverbera em vossas auras, iluminando os caminhos que por vezes se mostram obscurecidos pela angústia, pela dúvida persistente e pela fadiga espiritual que tantos carregam em seus ombros, cansados pela longa travessia terrena. Eu sou o Pai Joaquim de Aruanda, um humilde servidor da luz infinita, o mentor que se manifesta nesta hora bendita para ofertar consolo aos que sofrem em silêncio, clareza aos que se sentem incompreendidos e sabedoria aos corações que questionam o propósito de suas provações. Sou aquele que estende as mãos para amparar os que vacilam, que enxuga as lágrimas daqueles cujas dores parecem infindáveis e que recorda aos espíritos exaustos que a luz em abundância transcende as sombras densas que por vezes os envolvem. Nesta transmissão sagrada, venho discorrer sobre as batalhas que não se revelam aos olhos da carne, aquelas que não deixam cicatrizes visíveis no corpo físico, mas que imprimem transformações profundas na essência de vossas almas. São combates travados nos planos invisíveis da existência, onde os exércitos do Espírito labutam incessantemente por vossa elevação, por vossa redenção plena, por vossa libertação das amarras que vos prendem ao sofrimento, ao medo e à ilusão. Estas batalhas, meus filhos amados, são tão reais quanto o pão que partilhais, tão concretas quanto o ar que inalais a cada sopro de vossas vidas. Permita-me uma indagação que talvez nunca tenha sido formulada desta maneira em vossos pensamentos. Quantas vezes enfrentastes adversidades tão profundas que sentistes não poder prosseguir? Quantas noites passastes em vigília, com o coração acelerado e a mente em tormenta, imaginando os mais sombrios cenários? Quantas vezes desejastes transcender esta vida, crendo que o sofrimento seria eterno? Saibam que não estáis sós. Milhões de almas em evolução enfrentam estas mesmas batalhas invisíveis neste exato momento em vosso orbe. Há instantes na jornada de cada criatura encarnada em que o mundo parece desabar simultaneamente. As expectativas nutridas com fervorosa esperança se desvanecem, deixando apenas as cinzas de sonhos perdidos. Os rostos amados, que desejávamos manter eternamente ao nosso lado, se afastam pela partida, pela separação ou pelas mudanças que distanciam corações outrora unidos. A saúde, que considerávamos inabalável, vacila, trazendo o temor da deterioração e da finitude. Os projetos construídos com esperança e suor se desfazem como castelos de areia diante das marés da realidade. O labor que nos sustentava e nos conferia identidade torna-se incerto e ameaçado. Os laços que pareciam eternos e imutáveis se dissolvem lentamente nas águas do tempo. E quando todas estas batalhas convergem simultaneamente sobre um único espírito, quando o sofrimento se manifesta por todos os lados, é nesse momento que a alma ingressa em sua maior provação. É ali que a fé é testada no fogo. É então que a coragem é forjada ou se esvai. É neste ponto de ruptura que muitos creem estar abandonados pelo divino, esquecidos pelos céus, condenados a sofrer eternamente sem propósito ou significado. Mas permitam-me desvelar um mistério que transformará vossa percepção sobre estas batalhas invisíveis.
Estas provações não surgem por um acaso aleatório de um universo indiferente. Não são castigos infligidos por um Deus vingativo que se deleita com o nosso sofrimento. Não, filhos. Estas batalhas vêm porque vosso espírito está sendo preparado para um salto extraordinário em sua evolução eterna. O Criador permite o deserto, e esta é uma verdade que transmuta vidas, pois é no deserto que a alma verdadeiramente aprende a confiar com absoluta certeza no divino. É no deserto que as ilusões perecem. É no deserto que descobrimos não necessitar de todas as coisas materiais que julgávamos essenciais para a existência. É no deserto que desvelamos uma força que desconhecíamos possuir. É ali, naquele lugar árido, obscuro e aparentemente desolado, que os espíritos verdadeiramente fortes são moldados e refinados pela mão divina. O Criador Supremo, em sua infinita misericórdia que transcende qualquer compreensão humana, jamais abandona um de seus filhos nas batalhas espirituais. Ao contrário, é precisamente nas horas mais sombrias que a presença divina se intensifica. Ele envia mentores espirituais, detentores de sabedoria acumulada em séculos de evolução. Ele posiciona amigos espirituais em pontos cruciais de nossa jornada. Ele derrama correntes de energia luminosa para nos sustentar e fortalecer. Ele atua através de encarnados que surgem nos momentos precisos com a palavra exata que necessitávamos ouvir. Muitos de vós não percebem estes seres de luz que labutam incansavelmente ao vosso redor. Alguns posicionados ao lado de cada criatura humana, outros manifestando-se na forma de encarnados que surgem na hora exata com mensagens de esperança, outros em corpos espirituais luminosos que vos cercam constantemente com sua proteção amorosa e orientação sábia. Mas o fato de não os verem com os olhos físicos não significa que não existam. A realidade espiritual é muito mais vasta, mais profunda e mais misteriosa do que aquilo que conseguimos apreender com nossos sentidos limitados. Eu próprio, em minha própria jornada espiritual, através de múltiplas encarnações, conheci batalhas que pareciam intermináveis e sem esperança. Conheci o peso do corpo enfermo, debilitado por enfermidades que pareciam consumir minha existência física. Conheci a solidão profunda de ser um incompreendido, de portar verdades que outros ainda não podiam discernir, de estar apartado daqueles que deveriam estar próximos. Conheci a angústia lancinante da incerteza, aquela sensação de não saber se havia um caminho à frente ou apenas abismos. Mas fui aprendendo, lentamente, com dor visceral no peito, com o suor do desespero, com lágrimas que purificavam minha alma, que havia um ensinamento profundo contido em cada dificuldade, uma graça celeste oculta em cada sofrimento aparente, um chamado divino insistindo em cada crise que me acometia. E hoje, de minha posição como mentor no mundo espiritual, posso vos assegurar com toda certeza: nenhum sofrimento é em vão. Nenhuma crise é acidental. Nenhuma provação é sem propósito. Os maiores aprendizados da alma não se manifestam nos momentos de paz tranquila e abundância material. Estes momentos de tranquilidade são bênçãos, sim, e devem ser aproveitados para fortalecer a alma. Mas é nas horas de prova extrema, quando a fé é testada até seus limites, quando parece que o divino nos abandonou, quando tudo o que construímos desmorona. É exatamente aí que a alma desvela sua verdadeira força latente. Há uma lei espiritual que poucos compreendem. Quanto maior a provação, maior a oportunidade de crescimento. Quanto mais profundo o abismo em que caímos, mais alto podemos alçar voo quando nos erguemos.
Pois quando uma alma é testada ao extremo e ainda assim mantém a fé, ainda assim mantém a esperança, ainda assim mantém o amor no coração, veremos agora sobre esse silêncio sagrado que mencionei, com seu incessante clamor. Há milênios, as mais profundas tradições espirituais, do Oriente ao Ocidente, reverenciam o poder transformador do silêncio. Mas é crucial compreender que não me refiro a qualquer tipo de silêncio. Não é o silêncio vazio do desespero, quando nos calamos por termos perdido a esperança e a vontade de expressar. Não é o silêncio do abandono, quando nos isolamos por mágoa ou apatia. Não é o silêncio da negação, quando nos recusamos a confrontar aquilo que precisa ser enfrentado. É, sim, o silêncio consciente e intencional. É o silêncio meditativo, onde a mente finalmente repousa após ciclos infindáveis de pensamentos agitados. É o silêncio da prece interior, proferida sem palavras, onde a alma se comunica diretamente com o Criador, em uma linguagem que transcende as limitações humanas. Muitos de vós vêm ao Vale do Amanhecer em busca de respostas definitivas. Trazem suas dúvidas pesadas, suas feridas ainda abertas, suas desesperanças que parecem confirmadas pela realidade, almejando que alguém, um mentor, um guia, uma verdade absoluta, lhes indique exatamente o que fazer, como proceder, qual o caminho correto sem margem de erro. E sim, existem orientações valiosas e precisas que podemos oferecer. Mentores de luz podem apontar direções. Tradições espirituais podem iluminar sendas. Mas, e ouçam bem, pois esta é uma das verdades mais importantes que compartilharei. A verdadeira transformação, meus filhos queridos, não provém primariamente de palavras externas, por mais sábias que sejam. Ela emana do silêncio interno, onde finalmente cessais de questionar obsessivamente, onde paralisais a luta contra o que é, onde deixais de exigir respostas prontas e simplesmente, apenas simplesmente, abris o coração para receber a orientação que já reside adormecida em vossas próprias almas. Conheceis aquela inquietude que vos assola quando enfrentais uma dificuldade significativa? Aquela mente que não cessa um segundo de pensar, de calcular, de buscar soluções? Aquele corpo que permanece permanentemente tenso? Aquele peito que aperta como se uma corda o envolvesse? Aquele estômago que dói constantemente? Tudo isso é a carne em luta contra os desafios inevitáveis da existência encarnada. É a resistência do ego contra aquilo que a vida vos trouxe. É o medo manifestando-se em cada célula do corpo físico. É a ilusão de que deveríeis ter o controle total de todas as circunstâncias. Mas quando conseguis, e sim, é uma conquista verdadeira, uma vitória genuína do espírito sobre o medo, quando conseguis aquietar essa tempestade interior violenta, quando conseguis sentar-vos em meditação genuína ou em simples presença consciente, sem tentar forçar, manipular ou controlar nada, apenas permitindo que seja, é aí, naquele espaço sagrado de rendição amorosa, que a voz do Divino finalmente consegue se manifestar. A voz do Divino não se expressa em sussurros alarmistas, não se revela em trovões aterradores. Ela não grita nem se impõe. Ela fala no silêncio mais profundo que existe, naquele espaço cósmico além das palavras, para além dos pensamentos, onde a alma se comunica diretamente com o infinito em linguagem de pura vibração e amor. E ela responde sempre, filhos, sempre, sempre mesmo.
Mas muitos não conseguem ouvir porque estão demasiadamente ocupados em clamar, em exigir, em desespero. Esse silêncio sagrado é um portal. É a entrada para um encontro direto com o divino. É o lugar onde as respostas não vêm como palavras externas, mas como transmutações no coração, como clareza repentina, como uma paz inexplicável que não depende das circunstâncias. Aqueles que aprendem a acessar esse silêncio sagrado descobrem que não necessitavam de respostas verbalizadas. Necessitavam de transformação do ser. E agora, permitam-me desvelar o ensinamento mais precioso que compartilharei nesta transmissão. Deixem-me falar sobre o milagre que está sendo tecido para cada um de vós neste exato momento. Há uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade que opera como uma máquina divina de precisão perfeita. Não há deserto que não culmine em um oásis verdejante e refrescante. Não há noite que não se dissolva inevitavelmente em um alvorecer radiante. Não há morte que não floresça em uma ressurreição gloriosa. Quando caminhais pela aflição, aparentemente sós, quando credes sinceramente não poder dar mais um passo sequer, quando cada fibra de vosso ser, cada célula de vosso corpo, cada parte de vosso espírito clama em dor insuportável, é justamente naquele exato momento, nem um segundo depois, nem um momento antes, que o milagre está sendo urdido nos planos invisíveis. É aí que o Criador atua. O Criador opera desta forma extraordinária. Ele permite a provação até o limite absoluto, até o ponto de ruptura, onde a alma parece morrer simbolicamente, onde toda esperança parece se extinguir, onde a escuridão é tão profunda que não parece haver um único raio de luz em qualquer direção. E então, justamente quando tudo parece irreversivelmente perdido, quando a última gota de esperança foi sorvida de vossos corações, Ele faz florescer o impossível. Ele faz o milagre acontecer. Alguns de vós vivenciarão o milagre como uma mudança dramática no mundo exterior. Uma cura repentina de uma enfermidade que parecia incurável. O encontro inesperado com aquele ser que amáveis. Uma oportunidade que surge literalmente do nada. Uma descoberta que altera a direção de vossas vidas. Outros vivenciarão esse milagre de forma mais sutil e profunda, como uma transformação interior e radical. Uma paz que verdadeiramente transcende toda a compreensão racional. Uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Uma força de espírito que nenhuma dificuldade futura conseguirá quebrantar. Mas todos vós vivenciareis um milagre. Esta é minha promessa em nome de todas as forças celestes que me cercam. Se mantiverdes viva a chama sagrada da esperança e da confiança absoluta no divino. Não é esperança cega, ingênua, ignorante das dificuldades reais que enfrentais. Não é fé que nega o sofrimento. É esperança consciente, amadurecida, que reconhece o sofrimento, que valida a dor, que honra as dificuldades, mas crê profundamente que tudo possui um significado, um propósito sagrado, uma intenção divina contida em seu âmago. Permitam agora que vos oferte ensinamentos práticos, ferramentas espirituais que podeis utilizar imediatamente para vencer estas batalhas invisíveis que enfrentais em vosso cotidiano. Primeiro ensinamento. Cultivem a oração conscientemente e de forma consistente. Não são necessárias palavras sofisticadas, orações rimadas, linguagem antiquada ou fórmulas complexas. O divino não julga pela eloquência das orações, não avalia pelo sotaque espiritual, não se importa se gaguejais ou errais as palavras.
Ele discerne e ouve a sinceridade bruta, crua, autêntica do coração que ora. Encontre um lugar, um momento, uma forma onde possais estar em conexão profunda e verdadeira com o divino. Alguns encontram na natureza, sob uma árvore, à beira de um rio, observando as estrelas. Outros em um recanto silencioso e sagrado de seu lar. Outros ainda quando caminham sós pela cidade ou na estrada. Nesse espaço que escolherdes, naquele momento de intimidade com o divino, derramem vossas almas completamente. Chorem se precisarem chorar. As lágrimas são oração também. Clamem se for necessário clamar. O divino escuta até vossa ira com paciência infinita. Observem vossos próprios pensamentos como um observador externo, sem identificação. Questionem suavemente. Isto que meu pensamento assustado está proferindo é realmente verdade ou é apenas meu medo falando? Tenho evidência concreta disto ou é apenas uma projeção de meu temor? Frequentemente descobrireis que apenas um capítulo pequeno e específico da vida está se encerrando, não toda a vida. Que apenas um relacionamento terminou, não toda a capacidade de amar. Que apenas um fracasso ocorreu, não uma condenação eterna. Terceiro ensinamento. Mantenham conexão viva e consciente com a corrente espiritual a qual pertenceis. Não estais sós, nunca estivestes, nunca estareis. Há, ao redor de cada um de vós, seres de luz que labutam incansavelmente, 24 horas do dia, por vosso bem mais elevado. Há mentores encarnados que o divino coloca em vosso caminho para vos guiar. Há a comunidade do Vale do Amanhecer que segura vossa mão quando fraquejais e ameaçais cair. Não vos isoleis em vossa dor. Isso multiplica o sofrimento exponencialmente. Compartilhem vossas dores com aqueles que verdadeiramente compreendem, que não oferecem platitudes vazias, mas acolhimento autêntico. A solidão intensifica e amplifica toda angústia, mas a partilha amorosa a dilui e a distribui entre muitas almas que carregam juntas. Quarto ensinamento. Pratique a compaixão profunda consigo mesmos. Muitos de vós sofreis duas vezes, não apenas pela dificuldade que enfrentais, mas também pela culpa adicional que carregais, pela autopiedade que agregam a isso, pela história que contais para si mesmos de que falharam irremediavelmente. Não falhastes. Não sois piores do que os outros, não importa o que vossos pensamentos críticos digam. Não merecestes esse sofrimento como castigo por algum pecado imaginário ou real. Sois filhos do divino, simplesmente enfrentando as provações naturais, inevitáveis, da existência encarnada. Tratem-se com a mesma ternura que tratariam uma criança pequena e assustada que precisa ser acalentada. Porque, em verdade, parte de vós ainda é essa criança. Eu vejo, neste exato momento, os corações de muitos de vós que me escutam. Vejo as feridas ainda abertas, sangrando levemente. Vejo a esperança tênue como o vidro frágil. Vejo o cansaço profundo que não se cura apenas com horas de sono. Vejo a tristeza que coloriu de cinzento a forma como percebeis a vida. E vejo também, e isso é tão importante, vejo a coragem imensa, notável, extraordinária, que ainda persiste em cada um de vós. Vejo essa coragem que faz com que a cada alvorecer vos acordeis, apesar de tudo, e tenteis novamente. Essa coragem que ainda persiste é divina. Ela não vos pertence por acaso aleatório. Ela emana diretamente do Espírito Maior que anima todos os seres vivos no universo. Ela provém de milênios de evolução espiritual.
E essa coragem não desaparecerá enquanto houver vida pulsando em vossos corações, enquanto o sopro fluir em vossos pulmões. Pode diminuir, pode se ofuscar temporariamente pela dor, mas não será permanentemente extinta. E permitam-me algo que talvez nunca ouviram de forma tão direta. O coração cansado também pode reencontrar a luz. Esta é uma promessa que vos faço, em nome de todas as forças celestes que me cercam. Mas esse reencontro com a luz não virá pela negação do cansaço. Não virá fingindo estar bem quando não estáis. Virá quando vos permitirdes estar cansados, completamente, plenamente, sem culpa. Quando deixardes de lutar contra a fadiga como se fosse um inimigo. Quando, em vez disso, a transformardes conscientemente em repouso meditativo, em pausa reflexiva, em retiro sagrado da alma. As batalhas espirituais que se vencem verdadeiramente em oração e silêncio não são batalhas onde derrotais o inimigo e o destruís completamente. Não. São batalhas internas profundas, onde aprendeis a transcender o medo. Batalhas onde transformais o ódio que sentis pelo que vos aconteceu em compreensão compassiva. Batalhas onde trocais o desespero sombrio pelo brilho da esperança. É aí, naquele espaço de transformação interna, que reside a verdadeira vitória eterna. Permitam agora que vos abençoe, filhos queridos do Vale do Amanhecer e de todos os caminhos que conduzem à luz. Que desça a bênção amorosa sobre cada um de vós. Que o Pai Maior abençoe profundamente o vosso caminho e ilumine cada um de vossos passos com a luz infalível da sabedoria eterna e da compreensão divina. Que cada desafio que enfrentais seja alquimicamente transformado em uma escada ascendente para a elevação permanente de vossos espíritos. Que o silêncio sagrado que cultivardes seja preenchido pela voz clara, amorosa e inconfundível do Divino, orientando cada movimento de vossos passos. Que cada um de vós reencontre, nas profundezas de suas almas, aquela criança espiritual original que ainda crê em milagres autênticos, que ainda sonha com um mundo melhor, que ainda abre os braços amplamente para receber a abundância infinita do Divino. Que encontreis força, não apenas em vós mesmos, embora essa força pessoal seja importante, mas especialmente na corrente espiritual luminosa que vos sustenta sem jamais desistir. Naquele exército silencioso e devotado de mentores e anjos que labutam por vosso bem supremo sem pedir reconhecimento ou gratidão. Que a paz que verdadeiramente supera toda compreensão racional habite permanentemente em vossos corações. Que a alegria autêntica da alma, aquela alegria que não depende das circunstâncias externas passageiras, floresça abundantemente em cada um de vós. Que vivais com a certeza absoluta e inabalável de que sois eternamente amados pelo Criador, protegidos pela providência divina, orientados constantemente pelos mentores de luz. E que cada um de vós desvele, oculta ainda em seu próprio coração, a coragem original, a sabedoria antiga e a fé primordial, que foram plantadas ali quando vossa alma foi criada pelo Divino. Porque essas qualidades divinas já residem em vós, sempre estiveram. Apenas necessitam ser despertadas, cultivadas conscientemente, permitidas de florescer em toda a sua glória. Que o Vale do Amanhecer continue sendo o farol eterno de luz que orienta essas almas em busca do caminho. Que essa comunidade sagrada de irmãos continue sendo o abraço amoroso que sustenta quem fraqueja. Que os mentores de luz continuem derramando sem cessar suas bênçãos sobre todos que aqui buscam a verdade e a elevação espiritual em consciência. Salve Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Que assim seja para todos vós que aqui presentes vos encontrais neste momento sagrado, e também para toda a humanidade que clama em silêncio por luz nestes tempos de transição profunda e transformação espiritual planetária. Com amor infinito que transcende toda medida, com a bênção do Pai Maior e a compaixão dos mentores luminosos que me acompanham nesta transmissão, Pai Joaquim de Aruanda.